Salmo 100, versículo 3, vai ser o nosso texto áureo, vai ser em cima disso que a gente vai, né? Vai ser o Salmo 100, não precisa, bom, já colocou ali, né? Está aqui, vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que venceu essa chuva, diga amém. Colocou essa roupa de frio aí chique, né? Tirou do armário, só roupa de frio, cada casaco bonito, não é? Se perfumou, né? E veio para essa... Oi? É só que pode... Obrigado, tá? Tinha até me esquecido, para melhor, para... Obrigado, Davi. E antes de começar, alguém me pediu para mim indicar livros, não vender, né? Indicar livros. Eu tenho, muito do assunto que eu falo aqui, tem no meu canal no YouTube. Então, quem não se inscreveu no meu canal no YouTube, querendo, se inscreva. E quem não se inscrever, não fala comigo depois. Estou de mal. Bem, vou começar com o livro, indicando, tá? O livro do pastor e doutor Tarso de Curgo. Ele é bem presente nas redes sociais, então é um livro fácil e aqui está praticamente tudo que eu tenho falado, amém? Ele é um grande mestre e é um livro muito bom, A Batalha pela Verdade. Agora, para esse tempo de polarização política, aí as eleições estão aí, não é? Que dia vai ser as eleições? Vão ser? 4 de outubro, né? Então, tem muita ainda, né, litígio aí pela internet, sogro contra sogra, irmão contra irmão, né? Pelo amor, isso não vai acontecer com vocês não, tá? Isso aí lá fora, brigam no churrasco, né? Aquela coisa toda, mas vocês não, vocês são famílias mebianas pacíficas. Bom, esse livro aqui, gente, é excelente, tá? É do Dr. Jonathan Leeman, Porque se enfurecem as nações. Para a gente entender, terça-feira passada eu falei, o assunto foi sobre a nossa consciência política, não foi isso? Então, muita coisa foi desse livro aqui. Então, quem depois já vai ficar aqui para alguém bater foto, né, e comprar, tá bom? Para os nossos universitários, nós indicamos 2 livros aqui, ó. Esse aqui, Teorias Cínicas, é uma linguagem bem acadêmica, e ele vai te fortalecer no debate público lá na faculdade, lá na aula de filosofia, de sociologia, quando vierem aquelas ideias progressistas que não têm base na ciência, na lógica, e que a pesquisa não foi suficiente, as amostras, toda essa enrolação aí que a gente está vendo, você tem muita base acadêmica para contestar. E por último, gente, eu recomendo esse livro aqui. Ele não é um livro de teologia sobre o assunto, ele é um livro sobre a psicologia, sobre o momento que nós estamos vivendo. É do Jordan Peterson. Ele é um ativista lutando pela boa psicologia, pelos pressupostos científicos que realmente estão baseados na ciência, na razão e na história. É um livro muito bom sobre todo esse momento que nós estamos vivendo, essa crise da pós-modernidade que nós estamos vivendo hoje, amém? Então, eu estou recomendando, eu já li, tá, repito, não é um livro de teologia, é um livro de psicologia, que ele fala muito fácil sobre os fundamentos dessa moral cristã, da sociedade judaica cristã. Ele vai discorrer aqui sobre o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Vai fazer uma análise psicológica. Gente, é uma leitura muito fácil e muito boa, amém? Então, já posso colocar aqui, né? Me ajuda aqui, Yuri. Um dia eu vou cantar como você, Yuri, no céu, né? Tenha essa fé. No céu eu vou cantar por enquanto não. Então, gente, o nosso assunto de hoje, o nosso encontro de hoje, nesse seminário, Fé Sem Medo, a gente vai abordar um assunto delicado, mas é um assunto importante, que é o movimento de sexualidade pós-moderna, amém? Então, pode ser que eu não passe todos os slides, mas eu vou seguir o conselho da irmã Raquel. Alguém conhece a irmã Raquel aqui? É minha esposa, né? Então, ela olha, ela vê aqui, bispo, por aqui, e quando eu chego em casa, você ficou muito tempo naquele slide, não explicou direito aquele outro slide, então ela falou,
explica direitinho cada slide e Bispo Irapuã, e eu me empolguei tanto, que a terça-feira passada até pensei que estava, orei pelo final do culto, depois eu levei uma bronca do Bispo Irapuã, mas eu estou perdoado. A gente se empolga, gente, é aquilo, né? E eu não quero passar da hora, né? São 8h22, então a gente vai, né, caminhar nessas águas aqui, né? Se quiser, vire-se para essa pessoa aí, que está do teu lado, e dê uma palavra de bênção, de alegria, dê uma palavra, né, de ânimo, um elogio para essa pessoa, certo? Amém? Dê uma palavra, né? Faça um gesto com as mãos, né? Assim que eles descobrem, né? Os dorameiros. Assim, pronto, tá? Amém. Então, vamos lá, gente, amém? Olhe por mim, bispo, olhe por mim. Tudo que eu falar nessa palestra é de inteira responsabilidade minha, pessoa física e palestrante, pastor Gerson Eliseu. Nenhuma responsabilidade está sobre o pastor Davi Goberto e sobre o ministério MEB, Missão Evangélica do Brasil. Amém? Movimento de sexualidade pós-moderna. Pode passar, demora um tempinho, tá bom? E eu quero começar hoje para a gente definir, né? Para a gente falar um pouco sobre o que é identidade. Vamos partir desse momento. O que é identidade? Lógico que esse conceito aqui é um conceito humano, aqui, nosso, né? Existe um conceito teológico mais profundo que eu vou abordar, mas para a gente começar a entrar nessas águas, né, com os pés, antes de ir pela cintura, vamos então ler todo mundo junto aqui o que é identidade, certo? 1, 2, 3, identidade é o conjunto de características, valores, crenças e experiências que definem quem você é e o tornam único. Ela é construída ao longo da vida através das suas vivências familiares, escolhas pessoais e das suas interações em família, sociedade e consigo mesmo. Próximo slide. Amém? Está autoexplicável esse slide, né? Então, identidade, a nossa identidade, ela é um conjunto de coisas, né? Pensa aí em né, várias cordas de várias cores, e você enrola tudo aquilo ali e faz uma corda colorida, mas grossa, grande, não é verdade? Então, isso é a nossa identidade. A gente é isso aqui, não tem jeito. Nós temos a nossa identidade pessoal, que é aquilo que você percebe de você mesmo. Se eu perguntar para você quem é você, você vai falar sobre você, certo? É uma dimensão. Nós temos a nossa identidade compartilhada, que a gente compartilha com a nossa etnia, né? Por exemplo, eu tenho uma identidade, eu sou lá de Belém do Pará, né? E sou descendente de brancos e de indígenas. Meu pai era branco, minha mãe era descendente de indígenas, minha avó. Então eu pareço assim um peruano, um colombiano, né? Um boliviano, né? É minha etnia. Onde eu chegar, né? As pessoas vão perguntar: e aí, mano, como estás? Então, a família também é uma dimensão, nós temos uma identidade compartilhada. Depois de muito tempo que eu vim perceber que a minha esposa fala igual aos meus 3 cunhados, fala igualzinho, né? E quando está com raiva também fala mais igualzinho, parece, gente, né? Irmãos se parecem, a tribo, nação, etnia, então nós temos uma identidade. O carioca tem um jeito, né? O baiano tem outro jeito, lá o goiano tem, né? Assim, o pessoal, né? Tem ou não tem? O mineiro, né? Você fala com o mineiro, né? Ele custa a responder, né? E fala tudo que é trem, né? Tudo é trem para o mineiro, tudo é trem. Então existe essa identidade compartilhada, existe uma identidade social, que é o seu estado civil, casado, solteiro, viúvo, classe econômica, certo? Se você é da classe média, alta ou baixa, então existe um status, uma identidade social, que isso vai fazendo parte da nossa identidade.
existe uma identidade cultural, certo? E essa cultura também ela se divide em uma cultura esportiva, em arte, em ofícios. Então, tudo isso faz parte da nossa identidade. Existe uma identidade profissional, a sua profissão, querendo ou não, a parte da tua profissão, teu ofício, você leva para casa, né? Leva para casa. Eu tirei 27 anos de marinha, e logo no começo, né, do casamento, às vezes eu queria falar grosso com a minha esposa, ela dizia, você não está no quartel não, baixa a bola, senão tu não vai, né, tu vai apanhar, entendeu? Então você leva, né, querendo ou não você leva, né, um pouco para casa, né, maridos advogados aí que querem processar a esposa numa briga, né, eu te processo, né, e por aí vai. Não tira não, volta lá. Então nós temos permanece lá. E aí nós temos essas várias camadas de identidades, e está voltando aí, né? Então tudo isso aí, e nós temos também a nossa identidade sexual, a nossa sexualidade, certo? Nós temos, e é uma das dimensões mais fortes da nossa identidade. Nós temos, né, a nossa sexualidade, que envolve os nossos afetos, o nosso jeito de amar, o nosso jeito de sermos atraídos e de as pessoas que nos atraem, né? Então tem gente que gosta, né? Tem as suas preferências, né? E aí eu não quero assim entrar muito nessa questão. Cadê? Nossa afetividade, o nosso corpo, a nossa orientação sexual, existe uma identidade sexual, nós somos seres sexuais, nós temos instintos sexuais, que muitas das vezes, na maioria das vezes, não passam pelo nosso raciocínio, pela nossa mente, né? Então nós temos a nossa identidade religiosa, que são nossas crenças centrais, e fator de propósito na vida. A religião ela é forte, nessa construção da nossa identidade. Nós temos a nossa identidade histórica, que é toda a nossa experiência de vida, e nesse sentido a nossa identidade nunca está completa, ela está sempre em construção, sempre em construção. O que você era 20 anos atrás, você não é mais a mesma pessoa hoje, não gosta das mesmas coisas, vai trocando de gosto, às vezes vai até trocando, né, de amizade. Não pode trocar de mulher, não separe. Deu o homem aquilo que Deus uniu, né? Só em último caso, né? Então a gente vai, as nossas histórias de vida vão nos transformando, traumas, pessoas que passam por guerras, por terremotos. Então a gente vai sendo construído, a nossa identidade não é fixa, ela vai sendo construída historicamente. Então o que é que a gente percebe aí? O próximo slide, por favor, querido, obrigado. Que a nossa identidade é como uma cebola, tem várias dimensões. Lógico que dentro dessas dimensões existem as principais, ou existe a principal, e para nós que somos cristãos, a nossa principal ou fundamental identidade é a nossa identidade religiosa, é quem nós somos, não nesse período de tempo aqui, onde a gente nasce e morre, mas quem nós fomos chamados para ser eternamente, porque uma vez que você nasce, nós cremos e sabemos disso, que nunca mais nós vamos deixar de existir, nós somos eternos. A questão é, aonde passaremos essa eternidade? Mas você é eterno, diga para alguém aí, você é eterno, você sempre vai existir, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, essa identidade, ela não está essa identidade cristã, bíblica, não está fundamentada somente naqueles pontos que eu citei aqui. Aquelas características são características de uma identidade aqui, entre o nascimento e a morte. Então, se eu perguntar para você quem você é, você pode falar, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou advogado, eu sou militar, eu sou médico, é todo segmentado essa tua identidade. Mas quando eu te pergunto de quem você é, qual é a resposta que você me dá? Eu sou do Senhor, criados em Cristo para as boas obras. Nós temos um dono,
Nós não somos, não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ele. E fomos criados para um propósito. Então, essa dimensão é a dimensão que fundamenta a alma humana, que fundamenta o ser humano. Ok? Próximo slide, por favor. Então, de todas as dimensões, a principal é a fé. A sexualidade, gente, é uma dimensão importante da identidade do ser humano, que abrange o sexo, a afetividade, o corpo, o desejo, o pertencimento, o cuidado, a comunicação, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução. Ela é vivenciada e expressa por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, compromissos, comportamentos, práticas e, principalmente, relações sentimentais. Amém? Isso ficou bem claro, não foi? Não precisa explicar esse quadro aqui. Vamos para o próximo. Vamos, tá bom? E aí, eu acho que você pulou. É isso mesmo, tá aí? Tá? Bom, e aí, como é que nós chegamos a essa ideia de ideologia de gênero? Por que qual foi a grande sacada, qual foi a grande artimanha, a grande estratégia dessa ideia de ideologia de gênero? Falei para vocês que a nossa identidade ela é um conjunto de camadas, certo? Então, quem você é? Você é, acima de tudo, um filho de Deus que existirá eternamente, e você é um conjunto dessas camadas. Essa é a tua identidade é um conjunto de camadas. A ideologia de gênero, ela entra com uma ideia, a tese principal é que a tua principal identidade é a tua identidade sexual. São os teus sentimentos, os teus afetos sexuais. Esquece todas aquelas camadas, aquelas camadas que eu falei aqui, esquece aquilo. Você é somente a tua afetividade sexual. Os teus sentimentos, os teus afetos. Você é isso aqui. Se você não exercer isso aqui, você não é ninguém. Vocês estão entendendo? Então, quando a nossa sexualidade é apenas uma camada, significa que se eu não exercer ela por alguma outra razão, eu vou deixar de ser quem eu sou? Sim ou não? Gente, uma pessoa que sofre paralisia daqui para baixo e perde as funções, né, dos seus órgãos sexuais, esse homem deixou de ser homem? Não. Ele não vai exercer a sua sexualidade na prática. Deixou de ser homem? Não. O apóstolo Paulo, que nunca casou, não exerceu na prática a sua sexualidade, deixou de ser homem? Vocês estão percebendo que essa dimensão, às vezes, muitas das vezes, né, em várias ocasiões, ela pode ser deixada de lado, pode ser preterida por algo que acontece na história, ou para o bem ou para o mal, um acidente. Mas você não deixa de ser quem você é. Ou seja, a nossa sexualidade não define quem você é. Então, antigamente, quando, digamos, de um homem promíscuo, né, um camarada que frequenta bordéis, então, para ele ser crente, ele tem que parar de ser promíscuo, uma prática. O pecado era definido como uma prática. Mas hoje, quando eu coloco a sexualidade como o centro da minha identidade, como a base da minha identidade, se você falar para uma pessoa, você precisa parar de ser promíscuo nessa área, a pessoa vai dizer, então eu preciso deixar de ser quem eu sou? Você quer me aniquilar, a minha identidade? Eu preciso deixar de existir, porque se eu parar com essa prática, eu deixo de ser quem eu sou, quem existir. Perceba que ele isolou todas as camadas, e agora a identidade é somente a sua sexualidade. Essa é a jogada. É transformar a sexualidade como o alicerce do ser, a essência do ser. Eu só serei feliz
se eu desenvolver e ser completado nessa sexualidade, seja ela qual for. Pode ser homo, pode ser hétero, seja ela qual for. Esse hedonismo. Vocês estão entendendo? Amém? Quando isso surgiu? Quem trouxe essa ideia? Essa ideia, ela surge com esse senhor aqui, né, Dr. John Money, um psiquiatra. Eles tinham uma tese, a tese dele era o seguinte, que todo comportamento sexual, sendo homem, mulher, homossexual, ou lésbica, qualquer comportamento sexual é um construto histórico, que o sexo não é definido biologicamente, que ninguém nasce homem e mulher, que homem e mulher é uma construção social dentro da sociedade, através de um copiar de padrões dentro de uma sociedade judaico-cristã, onde o homem desempenha um papel machista, patriarcal, autoritário, e a mulher um papel subserviente, por aí vai, toda essa crítica contra a família tradicional. Então, é nesse ambiente que a criança aprende a ser homem ou aprende a ser mulher. Então, isso é uma construção psicológica, é na mente que as identidades sexuais, os papéis vão ser criados, que a biologia não define isso. Essa era uma ideia, o cara, só que ele tinha a ideia, mas como é que ele podia provar essa ideia? Ele não tinha como provar, mas de repente, chega no seu consultório, né, uma oportunidade, um casal de judeus, uma mãe teve gêmeos, que era o Brian e o Bruce, e na operação, a criança é circuncidada, 8º dia, na operação de circuncisão, o Bruce, né, lá erraram a operação de circuncisão e amputaram, né, o membro do bebê, e aí, aquela tragédia toda, então levaram para ele, o que é que a gente faz? Ele aconselhou, vamos fazer o seguinte, vamos criar o Bruce como menina. Vamos fazer operações, né, para ajeitar toda essa parte da sua genitália, e vocês vão criar como menina. Deixa o cabelo crescer, eu vou aplicar hormônios nele, hormônios femininos, né, de maneira progressiva, ele vai brincar com bonecas, a gente vai criar, porque sexo é uma construção, e eles fizeram isso, gente, só para adiantar, e não deu certo, a criança não deu, ela criaram como menina, mas o Bruce vestido de, aqui é a mesma pessoa, tá? Ele brigava na escola, gostava de esportes masculinos, gostava de coisas de menino, não conseguiu, a tese não vingou, e ele ficou adulto, o pai contou, o que aconteceu, aí ele fez uma operação para se tornar homem de novo, mas aí já estava sofrendo de depressões, de transtornos. O irmão dele se matou, o David se matou em 2000, aliás, o Brian, né, irmão dele, gêmeo, se matou em 2002, e o Bruce, que depois se tornou David, se matou em 2004. Tragédia total. Então, ficou provado por A mais B que Deus, Salmo 100, versículo 3, Deus nos fez, Deus criou homem e mulher. Ficou provado nesse experimento que o sexo biológico interfere, importa e define, faz parte de toda a construção do ser humano. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Chegamos até aqui, amém? Então, isso não foi divulgado, isso foi escondido, toda essa tragédia foi escondida, mas a ideia de que o ser humano constrói a sua sexualidade, historicamente, ela foi financiada, ela vingou, e vamos passando aqui, a origem está aqui, tá? Essa foi a origem, mas a origem histórica desse movimento, ela não começou em 67, isso aí, a origem lá no primeiro século, com um movimento chamado gnosticismo. Olha a tese do gnosticismo: o verdadeiro eu de cada um de nós é a nossa mente. O corpo é apenas uma prisão, o corpo não peca, pois não é eterno, o corpo não faz parte da nossa identidade, é a nossa mente que cria a nossa identidade. Aí, bispo, eu me lembro do sábio Salomão: nada há novo debaixo da terra. Então, essa heresia do primeiro século,
que dizia que nós criamos a identidade aqui, ela é velha, né? As armas de Satanás, elas são velhas, só muda a roupagem, tá? Mas a ideia é velha, certo? Mais um slide, por favor. Então já sabemos que essa é uma ideia, né, satânica. E qual é o ensino bíblico sobre o corpo, gente? 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. 1 Tessalonicenses 5,23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo é importante. Tanto é que quando Jesus voltar, haverá ressurreição de mortes. A gente vai ressuscitar e o nosso corpo será transformado. O que for corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aí nós seremos arrebatados. Então o corpo é importante, é de Deus, é bíblico, é templo do Espírito. O corpo é sagrado. Corpo masculino, corpo feminino precisa ser preservado, sagrado. Diga amém. Então vamos adiantar. Bom, e quem é que financia isso tudo, gente? Por que nós estamos vivendo esse momento de indefinição? Caminhando para esse momento onde está tudo de cabeça para o ar. Isso é um projeto, gente. Isso é um projeto. Isso não é um movimento que vem de baixo para cima. Isso é um movimento que é empurrado, é impor de cima para baixo. Nós estamos vivendo uma engenharia social mundial, tá? Isso é um movimento mundial. Que quem está por trás desse movimento espiritualmente é o Deus deste século, é Satanás e as suas hortes, que influenciam mentes em posições importantes nesse globo e estão é uma engenharia social que está preparando o mundo para o governo e a aparição do anticristo. Então é um movimento escatológico. A ONU está financiando, a ONU lançou em 2015 as suas 17 metas e a meta 5 é igualdade de gênero. As fundações, aqui o Jorge Soros é só um de várias fundações que estão financiando esse movimento e o Fórum Econômico Mundial. Gente, cá para nós aqui, nós temos dois tipos de indústria, de indústria no mundo. Nós temos a indústria dos alimentos, das coisas básicas, né? É o agro, certo? O que mais? Matérias-primas, a coisa que a gente precisa. E nós temos uma outra indústria, que é a indústria do entretenimento. É a indústria da vaidade. É a indústria dos esportes, é a indústria da moda, a indústria dos cosméticos, a indústria dos games. Para qual dessas duas indústrias interessa mais o pecado na humanidade? Essa aqui é mais rica que essa aqui. Essa aqui lucra mais com o pecado que essa aqui. Porque se você só come 3 vezes ao dia, né? Mas para pecar, a gente pode passar 24 horas pecando de diversas formas, utilizando vários meios de pecado, que essa indústria aqui precisa. É essa indústria que está por trás do Fórum Econômico Mundial, é essa indústria que as principais fundações financeiras. Então, é uma engenharia social movimentada, sustentada de cima para baixo por Mamon, o Deus, a única coisa que Cristo denominou de Deus, por Mamon, por sede de poder e por sede de dinheiro. Pode passar? Eles financiam esse movimento. A revolução da identidade humana pós-moderna, ideologia de gênero, o movimento de sexualidade pós-moderna excluiu todos os outros elementos que compõem a identidade humana e reduziu a identidade humana apenas ao nível da sexualidade. Já falei isso aqui, não é? Ficou bem claro. Pode passar. Vamos lá. Segundo lugar, a revolução da sexualidade pós-moderna criou uma crença de que, para atingir o meu potencial, eu preciso primeiro ter essa carência suprida socialmente e protegida pelo Estado.
Então, não basta agora me definir pela minha sexualidade. Eu preciso ter essa carência e o Estado precisa me proteger. Vou falar mais disso adiante, só para adiantar mais um slide. A gente vai falar mais sobre isso aí. E o alvo desse movimento é cooptar as próximas gerações. Porque a mim e a você, esse movimento não vai alcançar. Vai alcançar, bispo, a gente? A gente é de outra geração. A gente é da geração da ficha no telefone, que a gente colocava a ficha, né? Do orelhão. A gente é da geração, não tinha esse negócio, né? WhatsApp, internet, nada disso, né? Tem adolescente aí, a gente escrevia carta. Quem escrevia a carta aqui? A gente é da geração que escrevia a carta. A gente é da geração que a mãe não errava a chinelada, quando ela dizia assim, entra que eu não vou te bater, né? Mamãe mentia sempre, ela sempre batia. A gente é, que choro lindo desse menino. Então, a gente é de outra, mas a nova geração, gente, não. Os nossos netos, os nossos filhos não têm, eles estão desprotegidos. E esse movimento, isso aqui foi em Porto Alegre, foi em 2017, vai fazer 10 anos ano que vem. Né? Colocando homens nus para crianças pegarem, pegarem nos órgãos, para o quê? Qual é a mentalidade? Qual é o propósito? Despertar o instinto sexual da criança precocemente. Tem meninas de 12, 13 anos sendo despertadas para o lesbianismo sem nunca ter contato físico com uma menina, somente através de vídeos pornográficos. Por isso, criança não pode ter celular e nem ficar na internet sozinha. Não pode. Você pode destruir a mente e o futuro dessa criança, porque Satanás tem ciladas, tem meios de atrair, de cooptar. Então, as nossas crianças estão sendo cooptadas. Garoto hoje de 14, de 13 anos, sabe muito mais sobre sexualidade, sobre sexo do que eu e você. Pode ter certeza. Houve um despertar precoce através do acesso às redes sociais dessa nova geração. Então, o alvo é eles. Pode passar? O alvo é eles, pode passar? Tá? Como cooptar as futuras gerações? Fazer as ideias, como eles estão cooptando as futuras gerações? Fazer as ideias dominantes serem aceitas como naturais ou inevitáveis através da corrupção da linguagem, dilatando os conceitos. Satanás é astuto. Paulo vai dizer, olha, cuidado, Satanás ele é astuto. A gente não dá conta com Satanás. Não, a gente não tem essa capacidade porque é um querubim, né? A mente de um ser desse, de grandeza, desse tamanho, caída, é muito grande. As estratégias, o pensamento, a equipe infernal é muito poderosa. Mas em Cristo, a igreja pode vencer, romper. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Em Cristo, a igreja consegue, a igreja avança. A igreja, lhe é dada estratégias para se posicionar contra esse movimento. Então, a ideia, olha, a jogada foi corromper a linguagem. E aí se corrompeu a linguagem e se corrompeu os conceitos. Exemplo, hoje, casamento. Quando alguém fala para você casamento, André, o que você pensa? Um homem e uma mulher. Mas para uma criança de 6 anos que está numa escola onde se é ensinada a ideologia de gênero, a professora está lá e ela coloca os vários tipos de casais, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com 2 mulheres, mulheres com 2 homens, mulher com uma vaca, homem com uma zebra, vai colocando as opções, e elas vão ensinando, isso aqui são famílias. E uma vez que a criança com 6, 7, 8 anos aprende que aquilo ali é família, como você vai tirar da cabeça dela que a família bíblica é apenas homem e mulher? Então, a estratégia é dilatar os conceitos. Casamento entre um homem e uma mulher. Pastor, o senhor é contra o casamento
de um homem com homem, de uma mulher com mulher. Não sou contra. Nós não somos contra ninguém querer viver a sua sexualidade da forma como você bem entender. Cada um é livre para se relacionar com quem quiser e como quiser. Isso é constitucional. Só não me chame isso de casamento. Pode dar qualquer nome. Qualquer nome é lícito. Agora, casamento é um termo bíblico, é um termo judaico-cristão, é da civilização judaico-cristã. Mas a ideia é essa: se dilata os conceitos, se dilata as palavras para que abranja tudo. Aí para a gente está tudo bem, mas para uma criança de 6 anos, ela vai aceitar como normal, como verdade. E depois que uma criança de 6, 7 anos internaliza como verdade, só o Espírito Santo de Deus para convencer depois. Então é por isso que hoje os pais precisam educar, partir para educar os filhos, conceitos. Por favor, o próximo slide. Olha a declaração sobre tolerância da Unesco. Vou pedir para o bispo Davi, com essa voz potente, ler essa declaração. Tolerância ao respeito, à aceitação e à apreciação da rica diversidade das culturas do nosso mundo, de nossas formas de expressão e de nossos modos de ser humano. Veja que conceito é esse, é da Unesco, gente. Isso é mandado para todos os países para ser implantado no sistema educacional, para que as crianças aprendam o que é ser tolerante. Ou seja, o que é tolerância? É aceitar tudo. Vamos, no próximo slide, vamos ver que grandes especialistas falaram desse conceito. Olha, o sociólogo britânico Frank Faraday: a tolerância tornou-se uma sensibilidade expansiva e difusa que aceita automaticamente e oferece valorização incondicional de diferenças, um erro meu, eu assumo, tinha que ser de diferentes pontos de vista e culturas. Então tem que se aceitar tudo. Esse professor aqui, o professor John Lennox, professor de Oxford, no fim, ele é cristão, um grande teólogo. No fim, a tolerância torna-se sinônimo de aprovação incondicional. Perdemos as dimensões humanas da virtude e da verdade. Nesse sentido, tornamos-nos meramente animais. Porque pela Unesco, tolerância não é eu respeitar a tua escolha, mas eu dizer que você está certo na tua escolha. Aliás, porque nós não respeitamos ideias, nós não respeitamos ideias. Você não respeita a ideia de ninguém, você respeita o direito que a pessoa tem de ter a ideia. Você respeita a ideia de um pedófilo? Não, mas ele tem direito de ter a ideia dele, e a polícia tem o direito de prendê-lo se ele quiser colocar em prática a ideia dele, e tem que prender. Então a gente não respeita a ideia, a gente respeita o direito que a pessoa tem de expressar, de ter o seu pensamento expressado, é o direito de cada um. Porque respeitar é você o quê? Em última instância, concordar com aquilo. Você respeita o direito de expressão. O direito de se expressar, você respeita. Agora, a ideia, você não é obrigado a respeitar. Então, é um conceito condenado. Por favor, pode passar, queridas. Então, estratégias para a corrupção da linguagem. Olha só. Isso tudo está acontecendo hoje, gente. Na televisão, nas reportagens, nas redes sociais, nos jornais. Tá? O plural, em muitos termos, torna tudo relativo. Então, não existe mais moral, verdade e realidade. Agora existem morais, verdades, narrativas. Você não vai ouvir mais nenhum repórter da Globo falar verdade, ele vai falar verdade. Você não vai ouvir nenhum repórter agora ou apresentador falar moral, vai falar morais. Você pode prestar atenção. Toda a linguagem midiática está obedecendo esse padrão: morais, verdades, narrativas. Certo? O plural ajuda a dissolver referências objetivas.
Morre o fato objetivo da realidade e nascem as narrativas. Cada grupo passa a ter a sua versão da realidade. Morre a verdade, nasce os saberes. O conhecimento deixa de buscar a verdade universal. Toda opinião passa a valer como forma de saber. Se fala muito hoje, essa palavra é muito bonita, né? Politicamente correto falar saberes. Os saberes dos pajés na Amazônia, os saberes dos hindus, os saberes, sabe? Toda essa falácia, né? Essa verborragia hermenêutica para, com um ar de intelectualidade, com um ar de tolerância, está sendo ministrada nessa nova geração e as pessoas estão engolindo isso como verdade. Próximo slide, por favor. Tá? E aí nós temos agora, né, essa geração aí, né? São os térias, né? Pode passar pessoas que se identificam como... mas, olha só, então, o que é essa palavra, gênero? Vamos aprofundar mais o assunto aqui. Bom, sexo, antigamente, né, só tinha 2 sexos, mulher e homem. Gênero era uma palavra que se usava no português. Quem lembra aqui da professora de português corrigindo as nossas provas, né, da 5ª, 6ª série, né? Marque as palavras de gênero feminino: panela, ovo, né? Martelo, né? Masculino, né? Era assim. Mas aí, gente, o movimento LGBT, que vem lá do Dr. Mônaco, criou essa palavra gênero. E eu fiz aqui uma analogia, para a gente entender um pouquinho aqui, olha só. Eu fiz uma analogia, por exemplo, panela. Só existem 2 tipos, aqui para nós, vamos convencionar. Panela normal e panela de pressão, sim ou não? Sim. Panela, você entende o quê? Só tem 2 tipos. Agora, se eu falar vasilha, o que é que você entende? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma vasilha. Corta isso aqui, vira uma vasilha. Rasga tudo pode virar vasilha. Analogamente, essa palavra vasilha é a mesma coisa da palavra gênero. O que é gênero? Pode ser qualquer coisa. Não há uma definição. Não existe definição. Por isso que o movimento é LGBTQIA+. Aí vai, esse mais vai embora. Vai embora. Por quê? Porque na ideia desse movimento, quem constrói a tua identidade sexual é você mesmo. Que a identidade é um construto histórico. Amém? Pode passar? Vamos. Tá? E aí esse movimento, gente, ele vai desembocar nesse último movimento, que é o movimento queer. O que é esse movimento queer? Queer é o termo que diz respeito a quem não se identifica e não se rotula em nenhum gênero. Em suma, faz referência àqueles que não correspondem à heterocisnormatividade. Para quem não sabe essa palavra aqui, heterocisnormatividade, somos nós. Os cristãos caretas, quadrados, somos nós. São as pessoas que acreditam, estão fundamentadas na civilização judaico-cristã. Então, quem não é heterocisnormativo é queer. E aí, esse movimento ele vai defender que o ser humano tem direito a construir e a definir a sua sexualidade. E a briga é, o Estado precisa defender esse meu direito. Então, por exemplo, eu sou homem, né? E aí eu quero ser uma mulher. Nem imagine, pelo amor de Deus. E eu me identifico como mulher, me sinto uma mulher. E pronto. E o Estado tem que criar leis para proteger essa minha nova identidade. Eu coloco uma peruca, coloco uma saia e eu posso entrar no banheiro feminino, eu posso ir no clube de natação e entrar no vestiário feminino de natação com as meninas, porque eu me defini uma mulher. A ministra das mulheres no Brasil não sabe definir o que é uma mulher. Não está definido juridicamente no Brasil o que é uma mulher. É um outro assunto, né? Nós estamos ainda não foi definido ainda, está para ser votado sobre toda essa questão, mas na Europa países já estão bem avançados.
Está nesse nível. Está nesse nível. Mas eu também posso ser uma mulher trans lésbica. Tem. Ou seja, nos Estados Unidos, uma mulher trans, que não fez a operação, foi presa, e ela foi, no governo Biden, foi presa na ala feminina. E aí ela se declarou mulher trans, lésbica, engravidou lá uns 5 detentas lá. Porque ela era mulher trans e lésbica, engravidou. Gente, tem que ficar bem claro que nós não somos contra, e jamais seremos contra, a orientação sexual que cada ser humano, todo mundo é livre para exercer a sua sexualidade. Todo mundo é livre. O que não pode, né? Eu posso me identificar como uma zebra. Eu sou uma zebra, eu posso. É loucura, é. O que eu não posso é obrigar você a me chamar de zebra. O que eu não posso é fazer leis para que o Estado obrigue vocês a me chamarem de... Pois é exatamente isso que está acontecendo. Essa é a ideia louca da identidade de gênero. Porque cada gênero vai querer a sua proteção para se autodefinir com proteção do Estado. Pode passar? E aí, as 4 consequências desse movimento. Primeiro, esse movimento ele vai causar a separação de 2 grandes camadas. Lembra que eu falei que a nossa identidade são camadas? Nós temos a primeira camada, que é a família, e nós temos a última camada, que é a nossa nação, a nossa nacionalidade. A nossa última camada é a nacionalidade. E a gente não sente muito isso, mas quando você vai para o exterior, gente, que você, por exemplo, eu passei um tempo na Inglaterra, uns dias na Inglaterra, e eu vi aquele pessoal, né, branco, louro, assim, uns gigantes assim, eu só via aquele, o inglês. Um dia eu estava numa feira lá na Inglaterra, e aí atrás de mim eu ouvi português, bicho, uma senhora conversando com a filha em português. Aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu olhei para trás, conterrânea, aí a mulher falou comigo, nunca me viu. Você é brasileiro. Então, existe essa última camada, nossa nacionalidade. Então, a identidade, esse movimento, ele divide a sociedade. Então, a pessoa não pertence mais nem à sua família e não pertence mais nem à sua nação. O próximo slide, por favor. Ele vai ficar aqui no meio. Ele vai pertencer agora, ele vai se identificar com o grupo que ele, né, pertence. Dá para passar? Então, olha só, ele vai agora ter o grupo dele. Então, esse movimento é um movimento de dividir a nação em grupos identitários, é o identitarismo. E aí ele divide a nação. E cada grupo é um grupo ressentido. Então, nós temos o quê? Brancos contra negros, temos índios contra colonizadores, nós temos o que mais? Héteros contra homos, que mais? Homem contra mulher, que mais? Vai dividindo, né? Quem é cadeirante, mas quem não é cadeirante, e vai dividindo os grupos identitários, então, divide toda a sociedade com base no ressentimento, com base na culpa, e cada grupo lutando pelos seus direitos, e aí se torna hoje o que o Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, a sociedade fica segmentada, dividida. E isso é um prato cheio para um Estado totalitário. Quanto mais dividida é uma sociedade, mais forte tem que ser um Estado para dominar de forma totalitária. Próximo slide, por favor. Então, vamos caminhando já para o... existe um ativismo por justiça através das entidades, ONGs, fundações, partidos, com base na governança. Ou seja, antigamente, os nossos representantes, deputados e senadores, eles representavam uma ala do povo. Hoje em dia, não. Pela recomendação da ONU, os políticos precisam governar para as entidades organizadas. Não é mais para o povo, é para as entidades organizadas, ONGs, fundações, e eles estão muito mais organizados que nós, igreja.
Eles têm muito mais entidades atuantes do que nós. E aí, eles querem justiça. E muitas causas aqui, gente, olha só, muitas causas são justas. E jamais vamos questionar. Quem aqui é a favor que se espanque um homossexual na rua, travesti? Jamais, jamais. Nós somos pela justiça. Queremos que todos sejam tratados bem, vivam bem, não importa a opção sexual. O problema é os meios pelos quais se busca essa justiça. Esses meios que são questionáveis. Exemplo, eu só vou me sentir feliz se houver uma lei que eu, sendo homem, me protege meu direito de eu ser mulher como eu me sentindo mulher. Isso é justo? Não. Então, os meios que são questionáveis, vamos então passar. As horas estão avançando. Esse relógio não para, bicho, por quê? Pode passar mais um slide, eu não vou comentar isso aqui, que já está bem batido. E aí, então, as consequências, já falei, a consequência é que divide a sociedade, cada grupo vai lutar por justiça, mas os meios são questionáveis, e a quarta consequência são essas epidemias socioemocionais. Gente, nós estamos vivendo um tempo de epidemias, certo? Depressão, síndrome do pânico, borderline, ansiedade, narcisismo, sadomasoquismo, pedofilia, transtornos obsessivos compulsivos, loucura. Estamos vivendo um tempo de epidemia. Ninguém está falando disso, bicho, mas converse com qualquer professor do ensino médio, ele vai falar para você o que é que ele está passando em sala de aula. Reúna 10 professores do ensino médio, 8 vão falar que querem licença da turma, que não aguentam mais. Essa nova geração está sofrendo, certo? E do fundamento, crianças, né? Crianças, então, está uma epidemia de transtornos. E aí eu não tenho tempo para falar aqui, são consequências de tudo isso aí, as drogas e por aí vai. Então, a gente precisa, então, o próximo slide, tenho só 20 minutos agora. Então, o que eu quero falar nos próximos slides é para a gente pensar como nós vamos nos posicionar como igreja. Qual é a nossa atitude como igreja diante desse contexto que nós estamos vivendo. Aí eu tenho aqui, finalizando, nós precisamos nos posicionar, posicionamentos que a igreja deve tomar. Primeiro, ter a consciência da irreversibilidade do tempo profético. Gente, esse tempo é isso mesmo. Não vai mudar. Nós podemos atrasar, mas a vaca está indo para o brejo. Não tem. A gente pode atrasar como a Coreia do Sul está atrasando, mas a Coreia do Sul fez o papel de casa há 30 anos atrás. As igrejas coreanas fizeram o papel de casa, aliás, há 40 anos atrás. Eles estão colhendo agora, na sociedade atual. Então, olha só, Jesus falou lá em Mateus 24, que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, de Adão a Noé são 10 gerações. Quantas gerações? Quantas gerações? Só as mulheres, quantas gerações? 10. Então, de Adão até Enoque foram 7 gerações. Tira Abel, Adão, Caim, aí vem todos os filhos. Só que olha só, gente, a descendência de Caim, tá? São 2 descendências, a de Sete e a de Caim. Os 7 descendentes de Caim, o 7º eles só fizeram besteira, eles só foram piorando cada vez mais, os 7. E os 7 descendentes de Sete, filho que substituiu Abel, foi a descendência que foi melhorando. Cada um foi adorando e foi aperfeiçoando. Quando chegou na 7ª geração, você tem o melhor homem e o pior homem. Você tem Lameque, o pior homem, e Enoque, o melhor homem. Depois, a 8ª e a 9ª geração, elas se misturam. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Aí a coisa vai para o brejo.
E aí a corrupção, da 7ª até a 10ª, chega a um ponto que Deus decide exterminar aquela civilização. Mas o que é que Jesus está dizendo? Jesus disse que entre Adão e entre o dilúvio, houve um arrebatamento. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. E o arrebatamento de Enoque foi no cúmulo da pior geração, que foi Lameque, do caos social que foi Lameque. Nesse momento houve um arrebatamento e depois o juízo. É isso que Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé. Estamos vivendo um tempo profético, onde o errado é o certo é errado, onde a linguagem perdeu, a semântica perdeu a sua autoridade, o seu significado, onde quem tem poder faz o que quer, julga como quer, comete injustiças. Então, esse é o tempo profético. Então, nós precisamos entender esse tempo profético. O que fazer? O próximo slide, querida. O que a igreja vai fazer nesse tempo profético? Nós vamos investir no ensino bíblico, de todas as formas e por todos os meios. Só o ensino da palavra pode preservar, proteger a minha mente, a mente do seu filho, a mente do seu neto, e esta igreja, só a palavra. Jesus disse: ide e ensinai. Oséias vai falar: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Somente o conhecimento da palavra, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos edifica, a palavra que nos consola, a palavra que nos constrói, a palavra que nos limpa, a palavra que nos ensina, a palavra que nos dirige. Só a palavra pode proteger a igreja desse tempo final de corrupção da linguagem, de corrupção do ser humano. Então, o que é que eu aconselho, eu recomendo que quem puder, crie escolas confessionais, maternal, jardim, invista em educação cristã, projetos sociais estratégicos, como ensino de línguas e de esportes, judô e outras coisas mais, criando ambientes, atraindo os jovens, atraindo essa nova geração, que é o alvo deles, e nesse momento ensinar a palavra. Eu lembro muito de um missionário que foi para a Arábia Saudita, e ele ficou lá 1 ano e voltou. Não foi a Arábia Saudita, foi outro país. E ele não conseguiu ganhar uma alma para Jesus, voltou frustrado. Ele era um ex-jogador de futebol, foi ser missionário, por conta própria e tal, a igreja abençoou, ele foi, e não conseguiu ganhar um membro. Aí chegou aqui, foi para um círculo de oração, né? A irmã do coque, círculo de oração, né? E Deus usou o vaso, e o vaso foi lá e disse: eu não te mandei lá abrir igreja, eu te mandei ensinar a minha palavra através da tua profissão, esporte. Deus já tinha falado com ele em sonho, ele não entendeu. Ele voltou e fundou uma escola de futebol para criança e começou a ensinar futebol com os valores do cristianismo. E aí os filhos dos árabes começaram a ficar mais obedientes, melhoraram, foram curados. Aí os pais procuraram: o que você está ensinando com meu filho? Porque ele está mais obediente e fala sobre Jesus, sobre que Jesus, quando faz... na falta, né, tem que perdoar, não pode brigar. E ali começou uma igreja naquele país. Então vamos investir, gente, preencher os espaços virtuais. Quem aqui conhece ou conheceu o professor Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho tem aí um documentário que mais de 1000 ateus deixaram de ser ateus e comunistas só ouvindo Olavo de Carvalho. São católicos, está no meio do caminho. O próximo, apoiar os movimentos evangelísticos. E aqui eu mando um recado para as igrejas de Seropédica. A gente tem lá um movimento na universidade ali de Seropédica, tem jovens bispos precisando de apoio de igrejas, se unam, jovens precisando de residência, de apoio, fazendo culto. Precisamos apoiar os nossos universitários nas igrejas, cidades universitárias, igrejas que cercam, que estão perto de universidade, precisam apoiar o movimento evangelístico nas universidades, dar apoio, dar alojamento, dar beliche, dar refeição. Eles estão na linha de frente no combate desse movimento, e a igreja precisa apoiar os universitários. Próximo slide, por favor.
envolver-se com missões de todas as formas e por todos os meios. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. E eu não vou falar isso para vocês, isso aqui é matéria paga. Próximo slide. Não vou. Quero terminar aqui. Preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É o princípio de Antioquia. Atos 13, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós precisamos manter esse princípio de Antioquia. O princípio de Antioquia a igreja de Antioquia era uma igreja onde havia profetas que vê o invisível, que Deus mostra aquilo que ninguém está vendo, e havia doutores, e esses dois ministérios estavam em paz, e se alinhavam, e se ajudavam, e cooperavam, e trabalhavam simultaneamente, se autocomplementando. Aonde esse princípio foi quebrado, a igreja também foi quebrada. Não pode separar esses dois ministérios, eles se autocompletam. Aquilo que o profeta não sabe, o mestre, o doutor, estudou, ele sabe. Aquilo que o doutor, o mestre, não pode ver, não pode saber, porque foi ao profeta que Deus revela, é com ele que Deus fala, com ele que Deus mostra. E a luta de Satanás, nos últimos séculos, é colocar uma cunha, dividir e criar igrejas só de mestres na palavra e criar igrejas só de profetas. E aí, as duas coisas, até que elas crescem, bispo, mas chegam até aqui. Não alcançam as nações, não desenvolvem, porque um ministério depende do outro. Paulo, em 1 Coríntios 14, vai falar, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza a igreja. O que eu vou fazer? Eu vou falar em línguas, mas também vou profetizar. Ou seja, as duas coisas se completam. Duas coisas. E Paulo vai falar em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a profecia é dada, deve ser exercida segundo a medida da fé. Ou seja, o profeta só pode profetizar aquilo que ele aprendeu doutrinariamente. O poder da profecia, o alcance da sua profecia vai depender daquilo que ele aprendeu da palavra. O Espírito Santo não vai passar por cima da palavra para entregar uma palavra profética. Ele vai respeitar a palavra. O Espírito é da palavra. Jesus falou, ele vos ensinará e vos fará lembrar aquilo que eu disse. Então, a profecia é a segunda medida da fé, daquilo que se aprendeu. E a doutrina é segundo, o dom é segundo aquilo que Deus está revelando para aquele mestre, nos seus estudos ali, naquilo que ele está estudando, mergulhando, se afadigando na palavra. Então, essas coisas precisam caminhar juntas. Lá em Boston, há uns 30 anos atrás, o que aconteceu com aquela igreja de Boston? Os profetas se ascenderam e os mestres foram mortos, foram excluídos. Olha no que deu. Acabou. O que nós estamos vendo hoje com muitas igrejas, e eu falo isso com tristeza, tradicionais, igrejas históricas, grandes homens que foram grandes líderes há 20, há 30 anos atrás. E aí você percebe grandes escândalos acontecendo, grandes escândalos, mas meu Deus, não tinha um profeta ali para apontar. Não, porque eles foram mortos, foram expulsos.
Nas igrejas onde os profetas foram expulsos, só se pode esperar escândalos repentinos, porque a voz profética foi calada. Mas na igreja que estava em Antioquia, havia vários profetas e doutores, homens do ensino e homens da revelação. E aí, há momento quando uma igreja cresce na palavra, e o profeta vai se alimentando, ele vai se equipando dessa palavra, o que é que vai acontecer, bispo? O nível profético vai crescer. Aquele nível que era para o bairro, vai para a cidade. Quando os mestres vão se aprofundando, vão se afatigando, e vão estudando, e vão entendendo, o Espírito vai ensinando, vai dando a percepção na letra, nos livros, os mestres vão estudando, e vão ensinando, os profetas vão entendendo. E aí, a igreja, ela para, né? E eu não sou contra, né? Jamais, porque nós temos, toda a igreja, ela cresce até um nível onde essa igreja precisa entender se ela vai, a partir daqui desse crescimento, se ela vai priorizar a instituição ou a igreja orgânica. Quando esses dois princípios são quebrados, vai se priorizar um ou outro. E as duas coisas, a igreja organismo e a igreja instituição, tem que andar juntas. Quando se cresce na palavra, o nível profético vai crescendo, e aí vai se ter uma dimensão, uma percepção para o bairro, para a cidade, para a região e para o país, depois para as nações, porque o nível de conhecimento também foi crescendo. E quando essas duas coisas crescem juntas, a igreja orgânica, ela vai crescendo conjuntamente. Porque não se engane, gente, os departamentos são importantíssimos, de jovens, infantil, senhoras, homens, são importantíssimos para agregar, tem a sua posição, tem o seu valor, mas não faz parte da igreja orgânica. A igreja orgânica, ela cresce por gênero, cresce por chamado, por ministérios. Tem um mestre que está ensinando, tem um mestre aposentado e tem um mestre bebê que está sendo cuidado. Tem um pastor pastoreando, tem um pastor aposentado e tem os pastores bebês que estão sendo gestados. A igreja orgânica, ela cresce assim. Tem um adorador adorando, tem um adorador que está se aposentando e tem os adoradores que estão crescendo. Tem aqueles que usam de misericórdia, que estão usando de misericórdia, não é? E tem aqueles que estão aposentados, e tem aqueles que estão aprendendo a doar, a se sacrificar, a abençoar. Cada ministério crescendo, crescendo. Esse é o crescimento da igreja orgânica. Ele mesmo deu uns para profetas, para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que cresçamos naquele que é Cristo Jesus, até chegarmos à estatura perfeita de Cristo, a varonilidade de Cristo, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina. Se a gente perder essa consciência, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai morrer como instituição. A gente vai ter, né? E aí, bispo, eu penso em a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. O mesmo problema. O mesmo câncer de Laodiceia é o câncer de Éfeso. O mesmo câncer. Só que o câncer de Laodiceia está pequenino, não dá para notar. E o de Éfeso já está grande. Note que Jesus, para as 7 igrejas, não deu censura doutrinária. Doutrinariamente, Éfeso não tem nenhuma censura. E Laodiceia nenhuma. Só elogio. Tem censura para Tiatira, tem censura para Sardes, censura doutrinária, de comportamento imoral, mas não tem para Éfeso nem para Laodiceia. A diferença é que o câncer de Laodiceia está pequeno, ela pensa que ela é uma igreja autossuficiente, melhor coral, melhor banda, melhor seminário, 5 telões,
uma sala de infantil tremenda, tá bombando nas redes, uma igreja gigantesca, linda, maravilhosa, linda. Só tem um problema, Jesus não está lá. Ele está do lado de fora dizendo: deixa eu entrar, eis que estou à porta e bato. Laodiceia, deixa eu entrar. Você pensa que você é rica, você é miserável, você está nua, eu tenho vestes para te vestir, eu tenho ouro puro para te dar. Laodiceia, deixa eu entrar. Laodiceia se achou autossuficiente, é quando a igreja passou a razão de ser dela, ela é a razão de ser dela mesma. O câncer está pequeno, já em Éfeso, é uma Laodiceia que já sabe, né? E olha o que Jesus fala para Éfeso: se você não se arrepender, e não está na porta batendo, se você não se arrepender, eu virei contra você e removerei o teu castiçal, vou te tirar, eu vou tirar você com tudo, vou destruir você, vou tirar você, porque você perdeu o seu primeiro amor. Então, a gente precisa, eu estou aqui como um orientador, como um professor de teologia, só o que eu sei fazer, o que eu sou, eu falo para o bispo, sou um professor de teologia. Então, estou falando isso com muito carinho, com muito cuidado para vocês, para a liderança de vocês, para o bispo, como uma vacina, como um norte, para a gente prosseguir e ser uma Antioquia, uma igreja onde o próprio Espírito Santo diz: me separa esse, me separa aquela, me separa aquele, para uma obra que eu tenho determinado. Uma igreja que alcance as nações, uma igreja, Antioquia alcançou as nações, ela enviou Paulo, enviou Barnabé, que alcançaram nações, alcançaram a sede do poder, alcançaram Roma, homens cheios do Espírito Santo, com sinais, com prodígios, com maravilhas, porque para esse tempo agora, nós precisamos ter sinais nas mãos, nós precisamos ter a evidência, nós precisamos manifestar o poder de Deus através das nossas vidas. Aleluia. Quero passar, não vou cometer o mesmo erro, viu, terça-feira passada, bispo Irapuã, quero passar agora para o bispo, amém, e terça-feira que vem eu quero falar então sobre o nosso Rei, o nosso Cristo Jesus, vou falar sobre Ele, amém? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Bispo.